Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa nos ajudar mais uma vez, como sempre Ele tem ajudado, né? Hoje nós vamos orar pelo... Aqui tem um pedido de oração. Nós vamos orar pelo irmão Juscelino. Ele passou mal, né? E eu creio que não está bem, então nós vamos orar por ele. Também a irmã Márcia, a irmã Carol vai viajar, vamos orar pela viagem delas. E também Marcelo também está viajando, nós vamos orar também pela viagem dele, né? E como sempre nós falamos, tudo é muito importante, mas o mais importante é a palavra de Deus, que supera tudo, né? Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre Deus adverte o homem primeiro e depois julga. Então, a primeira coisa é a advertência e depois ele julga a pessoa, ou qualquer humano, né? Então, hoje é porque tem uma pergunta que até o irmão evangelista fez aqui, e eu vou aproveitar para responder essa pergunta e pregar esse assunto, né? Na mensagem, porque vocês não têm essa mensagem, né? Uma porta em uma porta. Tem uma pergunta, aí a pergunta é, nessa mensagem aqui no... Deixa eu ler, vou ler logo direto a pergunta. Então aqui está escrito no 188 assim: mas Jesus disse, quando um homem saiu e fez prosélito e trouxe disse, o que ele se tornou? Um filho do inferno 2 vezes mais do que quando começou. Então ele quer mais ou menos uma resposta sobre esse assunto. E também a pergunta também é, na mesma mensagem, o profeta diz que Billy Graham e Oral Roberts são o tipo dos anjos que desceram a Sodoma. Eles são salvos, né? Então, sobre esse assunto nós vamos falar hoje, né? Então, aí nós vamos aproveitar, vamos ler a Bíblia, para a gente começar a pregar, porque são um assunto que demora bastante, mas pelo menos uma parte nós podemos responder, né? Ou pregar. Então nós vamos ler primeiro no livro de São João, no capítulo 9, do verso 39 a 41. E depois no livro de São Mateus 12, 38 a 45. Então está escrito aqui, no livro de São João, está escrito assim, capítulo 9, verso 39 a 41. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, vamos voltar aqui em São Mateus, no capítulo 12, e é muito importante também esse assunto aqui. São Mateus, capítulo 12, a partir do verso 38, que diz assim, então alguns dos fariseus e dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, queríamos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas.
pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. E então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração. Então nós vamos orar e lembrar desses pedidos que estão aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia e por mais uma noite que tem chegado, Senhor, e por mais uma oportunidade que o Senhor tem dado a nós, Senhor, de ouvir a Tua Palavra, de pregar a Tua Palavra, Senhor. Meu Deus, e aqui nós estamos pela Tua graça, Senhor. Meu Deus, e a esses pedidos de oração aqui, Senhor. Meu Deus, o irmão Juscelino, Pai, ele não está bem, Senhor. Meu Deus, mas nós entregamos esse caso em Tuas mãos, porque o Senhor é o advogado de todo caso. O Senhor é o curador de todas as pessoas. Meu Deus, como nós sempre temos crido, Senhor, tudo que acontece conosco aqui na terra, Senhor, é para um propósito. Meu Deus, nós não sabemos para qual propósito aconteceu isso com ele, Senhor. Meu Deus, mas se é da Tua vontade que ele fique bom, Senhor, nós entregamos ele em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar dele. Meu Deus, para que o Senhor possa ajudar ele, juntamente com a irmã Lia, Senhor. Meu Deus, também a viagem, Senhor Deus, da irmã que vai viajar, Senhor Deus, a irmã, elas vão viajar. Meu Deus, que o Senhor toma conta delas, a irmã Márcia e a Carol, Senhor, que elas possam ir em paz e voltar em paz. Assim também nós oramos por Marcelo, que já está viajando, Senhor. Eu creio que não chegou em casa ainda, mas que o Senhor ajuda ele e guarda ele. Meu Deus, e outros mais que estão viajando, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E também, Senhor, eu peço, Senhor, que nos ajuda, Senhor, nessa noite, me ajuda também, Senhor, a não falar nada que contraria a Tua vontade. Meu Deus, mas que eu possa falar somente aquilo que é do Teu agrado. Assim eu peço misericórdia para mim e para todos aqueles que estão ouvindo e que estão aqui presentes, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Aqui eu anotei algumas outras escrituras aqui também, eu vou ler. Eu falei com o irmão Silas em São João 15, verso 22. Tem outra escritura, talvez eu não vou ler, mas eu vou citar ela, que é Gênesis 19, do verso 1 a 3. Mas São João 15 eu vou ler. No verso 22 está escrito assim. É muito importante assim para a gente essas escrituras. No verso 22 diz assim, eu creio que se eu não tiver anotado errado, né? Talvez eu anotei errado. Mas é porque eu estou olhando o livro errado.
É São João mesmo. São João, no capítulo 15, no verso 22. Se eu não viera, irmão Antônio, faz favor, abaixa um pouquinho para mim, fazendo favor. Então, diz aqui, ó: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, se Jesus nunca tivesse vindo na terra e não tivesse manifestado, então dificilmente nós teríamos maneira de ser julgados. Mas ele veio para fazer um julgamento, para trazer tanto a vida para nós quanto o julgamento, porque se nós não aceitarmos, então nós vamos ser condenados, né? Então aí já prova, como nós vamos falar desses dois mensageiros, nós vamos falar desses 3 mensageiros dos últimos dias, por exemplo. Como a pergunta é: eles são salvos? Claro que são. Eles são mensageiros de Deus. Billy Graham e Oral Roberts, William Branham, esses são 3 mensageiros de Deus. Claro. O que nós temos que entender, por exemplo, deixa eu pegar uma mensagem aqui, só um parágrafo dessa mensagem, as 10 virgens. Aqui, ó, parágrafo 100. Veja, o anjo do Senhor está na terra agora. O anjo do Senhor que estava lá em Sodoma também está na terra agora. Esse agora, eu creio que ainda está. Vamos crer que ainda ele está. Esse agora foi em 1960. O anjo do Senhor está na terra agora. O veio, ele está se movendo ao redor, preparando tudo para a vinda do Senhor. E são os mesmos anjos que ouviram a transgressão quando eles desceram até Sodoma e encontraram e disseram: e descemos para ver se essas coisas que ouvimos, se elas são assim. Então, os mesmos anjos que estavam em Sodoma estão aqui. Porque aqueles anjos é Deus em 3 manifestações. Em outra mensagem, o profeta diz que quando ele desceu lá para encontrar com Abraão, ele fez um corpo para ele mesmo, que ele é um profeta. Ele ali era o tipo de um profeta para revelar o segredo do coração de Sara. Mas ele também era Miguel e ele era Gabriel também. Mas todos 3 são 3 manifestações de Deus. Gabriel é Deus para trazer mensagem. Miguel é Deus para enfrentar o diabo. Ele é o lutador. Jesus, aqui no livro de Daniel, capítulo 12, nos últimos dias ele estaria aqui com Miguel. E ele está aqui com Miguel, tá, para enfrentar o diabo novamente, pela a maneira que ele está aqui. Então, todas as 3 manifestações é Deus. Não é que é 3 deuses, é um Deus em 3 manifestações. Então, aqueles mesmos anjos que desceram, que revestiram de uma carne humana, que comeu com Abraão, são os mesmos anjos que estão aqui em outras carnes, usando outras carnes. Aí esses 3 anjos então usaram a carne de William Branham, Billy Graham e Oral Roberts. Mas são os mesmos anjos que estavam em Sodoma. E era o mesmo Deus que estava lá, é o mesmo Deus que está aqui. Para os irmãos entenderem melhor. O que nós temos que entender é o seguinte: o profeta chegou a pregar, mostrar na mensagem o seguinte, ele disse: o mundo foi destruído com água, porque naquele tempo, porque aquele mundo ali estava comparando com os judeus, mas Sodoma e Gomorra eram gentios, foi queimado com fogo,
porque agora é os gentios novamente, vai ser queimado com fogo. E Sodoma e Gomorra era gentil. Então Deus queimou Sodoma com fogo, e dessa vez Deus vai queimar o mundo novamente com fogo, porque são os gentios novamente. Então por isso que está relacionado ao fogo novamente, e aqueles mesmos anjos que estavam lá, que visitou e que levou uma mensagem, e Deus sabia que eles não iam arrepender, mas Deus também não poderia enviar o fogo sem que eles ouvissem uma mensagem. Então tinha 3 tipos de pessoas: tinha os sodomitas, Ló e Abraão. Ló, por exemplo, tem uma mensagem aqui que Ló é o tipo hoje das pessoas que realmente só recebe justificação e não procura encher da graça e do Espírito. Porque, irmãos, nós lemos 2 escrituras aqui para a gente ver. Por exemplo, Billy Graham foi comparado aqui na mensagem como João Batista. João Batista, ele pregou uma mensagem para arrependimento. Billy Graham também trouxe uma mensagem para arrependimento, para que as pessoas arrependessem e aceitassem a mensagem desse mensageiro, porque essa mensagem enche a pessoa do Espírito Santo. Então, por exemplo, deixa eu lendo, que eu sei que o tempo corre mas é tão rápido. Deixa eu lendo para os irmãos verem uma coisa aqui, ó. Nessa mensagem aqui, ó, Torre de Babel, parágrafo 49 e 50. Como eu gostaria de dizer algumas coisas. Quer dizer, ele estava numa reunião que esses 3 mensageiros sempre andou junto. Billy Graham, Oral Roberts e William Branham. Só que o William Branham foi o primeiro mensageiro, depois que surgiu Billy Graham e Oral Roberts. Mas o primeiro é o William Branham, tá? Quando apareceu lá em Sodoma, o primeiro foi aquele principal, e depois os outros estavam vindo atrás, tá? Mas o primeiro foi aquele que revelou o segredo do coração de Sara, tá? Então aqui ele diz, estava numa reunião de Billy Graham, ele diz: como eu gostaria de dizer alguma coisa, mas aquela reunião era sua, era de Billy Graham. Billy Graham, com a sua mensagem, está dizendo às pessoas que se arrependam e saiam do pecado. E esta é a mensagem essencial de Billy Graham. Deus escolheu Billy Graham para fazer isto. Ninguém mais pode fazer isso como ele tem feito, porque ele está seguindo o Senhor. Ele está no espírito de João, o qual antes da primeira vinda de Cristo saiu e pregou o arrependimento e não fez nenhum milagre. Mas ele pregou e agitou as regiões e as fez pronta para a próxima mensagem que está vindo. Mas hoje Billy Graham, nosso amado irmão, está fazendo com que as pessoas se esvaziam de seus pecados, mas ele não tem a mensagem de preenchimento. Está vendo? A mensagem de preenchimento está conosco aqui. Olha, uma coisa que os irmãos podem prestar atenção, como eu citei a escritura, depois eu vou continuar lendo aqui. De Gênesis, do Gênesis 19, do 1 a 3, os irmãos prestem bem atenção o que aconteceu ali. Depois do almoço, Gênesis 18, depois do almoço, que eles almoçaram, os 3 anjos começaram a sair do lugar, e Abraão saiu com aqueles 3 anjos até certo ponto. Isso depois do almoço. E Sodoma e Gomorra estava tão pertinho que quando o fogo caiu, Abraão viu o fogo da casa dele, onde ele morava. E logo os 2 anjos seguiu para Sodoma e o principal ficou com Abraão. O principal ficou com Abraão para revelar
que a mensagem não era só para salvação, que a mensagem hoje é Malaquias 4 para destruir a terra. Então o que aquele primeiro anjo falou? Abraão já tinha revelado o segredo de Sara e já tinha dado a promessa que eles iam ter um filho, mas agora tinha mais uma mensagem. Aquele anjo principal disse: Abraão, tenho que dizer mais uma coisa para você. Eu vim destruir Sodoma, porque o pecado tem chegado até mim, tem chegado lá no céu, e eu desci para ver se é desta maneira. É claro que ele sabia que era, né? Mas ele disse: eu desci porque eu tenho que pregar lá para eles, porque eles não podem ser destruídos pelo fogo até que ouve a verdade. E eles foram lá e pregaram uma mensagem. A mensagem deles está escrito aqui nesses versos que eu falei aqui. Eles foram e eles chegaram à tarde na casa de Ló, e Ló falou: não fica aqui. Eles falaram: não, antes, à noite nós vamos passar na rua. E o que era? Pregando. Eles tinham que pregar na cidade toda. E qual era a pregação deles? Que o fogo ia cair, que eles tinham que arrepender, se eles não arrependessem, eles iam ser destruídos e tudo mais, sabe? E pregou e alvoroçou as cidades, porque não era só uma, era Sodoma e Gomorra e outras cidades mais perto ali. Eles alvoroçaram eles e voltaram os anjos para a casa de Ló e fizeram banquetes, eles comeram na casa de Ló, mas logo aquele povo pensou: não vai ficar só assim, nós vamos lá na casa de Ló, porque ele veio para cá e agora está aí querendo mandar na coisa, porque ele era um prefeito da cidade e tudo mais, né? Mas nós vamos lá. E aí eles voltaram para pegar aqueles anjos. É tanto que os anjos cegaram eles, para eles não enxergar a porta. Eles não viram a porta. E naquela mesma noite, vocês notem que na mesma noite, os anjos pegaram na mão de Ló e das filhas e tiraram na mesma noite. Na mesma noite eles tiveram que sair, porque se eles não saíssem, o fogo não ia cair. E no outro dia de manhã, se vocês lerem, eu não vou ler, mas está aqui em Gênesis 18, ou 19 mesmo, aqui, Abraão, de manhãzinha, naquela mesma noite, de manhã, levantou, e quando ele olhou, o fogo já estava alto, só viu a fumaça. E Deus falando, e Deus lembrou de Abraão e tirou Ló. Aí você nota que Deus sempre está lembrando da mensagem do mensageiro. A mensagem do mensageiro é a principal mensagem. Agora, pense bem numa coisa: como é se não está acontecendo nos nossos dias a mesma coisa? Por que Ló não era tão amigo? Por que Ló não procurou Abraão? Está vendo? Por quê? Aqui nós vamos ler aqui, ó. Quer dizer, o povo esvaziou, mas por que eles não procuram a mensagem que preenche? Não procura. Ló não procurou Abraão, foi morar numa caverna. Não estava tão pertinho? Estava tão pertinho, mas não procurou o verdadeiro, procurou sair fora. Por isso que o mensageiro disse: Ló saiu de Sodoma, mas voltou como a porca volta, ou o cachorro volta ao vômito, ou a porca volta ao lamaçal. Ele voltou ao lamaçal. O povo hoje, vocês notam, as igrejas, principalmente os pentecostais, por que estão só piorando? Porque rejeitou a mensagem. Ló piorou tanto que tiveram filhos com as próprias filhas. E gerou uma nação tão difícil que não deixou nem Israel passar lá. E ainda um falso profeta e Balaão ainda, está vendo? Então, o que nós estamos vendo, e o que estou querendo mostrar para os irmãos é isso.
tudo que aconteceu lá está acontecendo aqui. Nós é porque não prestamos atenção. Por que as igrejas só estão piorando de 1960 para cá? E vai piorando, e piorando, piorando, e vai piorar. E não vai melhorar nada. Exatamente porque não procura o refúgio. Porque o refúgio ou qualquer coisa que precisamos de melhor é a mensagem da hora. Mas vamos continuar no 50. Então, mas hoje Billy Graham, nosso amado irmão, está fazendo com que as pessoas se esvaziem de seus pecados, mas ele não tem a mensagem de preenchimento, porque ele era só para tirar o povo. Ele ia pregar, como João Batista pregou, mas quando Jesus chegou, Jesus era a própria mensagem de preenchimento. A mesma coisa, Jesus está aqui, ele preenche o vazio. Então disse aqui, este é o problema. Você é esvaziado, mas deixe-me lhes falar humildemente como seu irmão. A Bíblia diz, quando um espírito imundo sai de um homem e ele anda por lugares áridos, em outras palavras, ele sai por aí em todas as partes, tentando encontrar descanso. Um espírito não é ruim até que ele encontre com uma pessoa que ele possa falar e viver através dela. Viu aqui? Quer dizer, agora Billy Graham prega uma mensagem, Oral Roberts prega uma mensagem, esvazia as pessoas do pecado, mas eles não procuram a mensagem do mensageiro principal. O que acontece? Vai só piorando. E como Ló fez, Ló podia ter ido no tiro dele, mas não foi. Cortou a volta e foi procurar outros meios. Hoje não está assim? Não está só piorando? O mundo religioso não está piorando, até muitos da mensagem falando mal da mensagem? Só está piorando. E nós temos que dar graças a Deus, que nós temos recebido algo que eles não quiseram. Não é que Deus não deixou, não, Deus deixou para todo mundo, mas eles não quiseram, eles rejeitaram a mensagem, a principal mensagem, né? Então o que está acontecendo? Deus enviou a mensagem para eles, pregou para eles, ao invés deles melhorar, como Nínive. Deus ia destruir Nínive com 40 dias, mas Deus enviou um mensageiro lá, pregou para eles, eles arrependeram, e Deus também apagou aquilo que ele ia fazer, e não destruiu. Viu como é que Deus faz? Deus não deixa o homem. Em outras palavras, Deus primeiro adverte o homem, se ele não arrepender, o julgamento é certo. Não tem jeito, aí o julgamento vai acontecer, ele vai julgar a pessoa, porque não tem outro meio de fazer. Então ainda aqui, nessa mensagem aqui, deixa eu ler para os irmãos aqui, eu creio que está nessa mensagem, não, é na outra aqui. Só porque o tempo está passando muito rápido, mas deixa eu ler aqui para os irmãos ver uma coisa aqui. Abraão e sua semente depois dele. Agora nós vamos começar no 44 dessa mensagem. Escute bem aqui o que está escrito aqui nessa mensagem. Agora, observe as 3 classes que estava lá, né? Agora, ali estava Ló e Sodoma e Abraão. Havia 3 classes de pessoas na terra naquele dia. Agora, por favor, ouçam atentamente. Esta é a mesma maneira que está hoje com a semente de Abraão. A mesma coisa. Vê? Havia Sodoma, os sodomitas, o mundo pecadores. Havia a igreja morna, organizada, Ló e os pecados do povo
Ló, os pecados do povo afligido, sua alma justa. E isso é exatamente o que a Bíblia diz. Aqui está, muitos justos, muito boas pessoas, aqui embaixo, que serão chamados para fora. Mas eu não estou falando disso agora. Agora, eles enviaram um homem ali embaixo para libertar as pessoas, e eles o pregaram para eles. Muita gente boa pregou. Ló, a alma dele clamava, estava vendo os pecados, mas não falava nada não, sabe? Deixava até dentro da própria casa. Eu creio que a mulher dele não era fácil. Ela provou que não era fácil, porque ao sair, aquilo que estava no coração dela fez com que ela virasse uma estátua de sal. Quer dizer, não adianta, não, é alma justa, está vendo o pecado, mas não fala nada. Nós estamos aqui para condenar o que está errado, sabe? Porque se nós não fazemos, nós também não cremos na mensagem. Nós estamos aqui para condenar o que está errado. Então, aí disse aqui, ó. Observe para a igreja que estava em Sodoma, no mundo, agora, ainda nessa semana, vamos tomar a marca da besta e o selo de Deus, e ver como isso começou bem no Éden. E veio até onde Caim saiu da presença de Deus para obter sua esposa, como Sete permaneceu na presença de Deus, e aí, como as igrejas de diferentes maneiras saíram com suas organizações, saindo com suas organizações de sistema, e fizeram-se o mesmo, e uma igreja, uma noiva, e quando a verdadeira igreja permaneceu com Deus perfeitamente. Aí vocês estão entendendo. Quer dizer, havia 3 grupos. Uma saiu para organizar, fazendo mais igreja, mais grupo, mais grupo, mais grupo. Mas uma permaneceu com Deus. Eu creio que agora vocês estão entendendo por que a gente prega a mensagem assim. Deus está aqui, nós não podemos fazer organização, sabe? Por isso que sempre a gente fala, ó, eu não posso fazer um grupo para mim, porque se eu fizer um grupo para mim, aí, e vocês me aceitar como um homem, como cabeça, e um grupo que eu fiz para mim, aí vocês vão ficar aqui. Aí vocês não vão sair da terra. Eu estou pregando, dizendo que esse Deus está aqui. E o grupo é dele. Ele tem um povo na terra, espalhado em todos os lugares. E ele está trabalhando em favor desse povo. Ele mesmo está aqui fazendo isso. Então ele continua aqui. Agora aqui está o que aconteceu. Quando esses homens desceram lá, não é estranho como ele mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão? E o mensageiro foi lá para pregar para essas pessoas, para trazê-las para fora. Neste último dia, o mensageiro que é enviado para aqueles sodomitas, e para chamá-los para fora desses lugares, é chamado de grã? Não Billy Sunday, mas é grã? Porque hoje tem 2 que terminam com an. Tem Billy Graham e William Branham. Mas aí vocês vão notar que de quase 4.000 anos, isso não veio nenhum mensageiro que terminasse com... Porque Abraão, no inglês, é Abraão. E Abraão viveu quase 4.000 anos atrás. Abraão, quando ele viveu parte da vida, a parte da vida dele foi com 100, e 100 saiu da arca. Olha onde Abraão viveu, e o nome de Abraão em inglês é Abraão. Então passaram 4.000 anos, Deus envia 2 mensageiros terminando com an.
Um que pregou para o mundo tem 6 letras em seu nome, Billy Graham. O outro que pregou para a noiva tem 3 nomes com 7 letras. E 7 é conclusão. E 3 é perfeição. Eu creio que os irmãos estão entendendo. Agora, não vai pensar que eu estou falando que o William Branham é Deus. Não, o William Branham é um homem. Mas Deus permitiu que o nome dele que ele tivesse 3 nomes. William Marion Branham. E cada nome desse tem 7 letras. E 7 é conclusão. E 3 é perfeição. Mas tem também o Graham, Billy Graham, que são 6 letras, que é quando o homem foi feito lá no passado, criado lá, foi no sentido ali, para entrar na carne humana, foi no 6º. Então 6. Agora, quando chega na perfeição, aí tem 7. Então aí, é por isso que o profeta, às vezes, está mostrando isso para nós, para a gente acordar para o assunto. Então ele disse aqui, ó, vamos continuar. Então, não Billy Sunday, quer dizer, mas Graham, um mensageiro, mostre-me um mensageiro eclesiástico que permanece no lugar dele hoje. Não há em lugar nenhum na terra para a igreja cristã como Billy Graham. O que ele está fazendo? Clamando, saia dessa coisa, separa-se, como uma palavra de justificação para chamá-los e separá-los. Então a mensagem daqueles anjos não foi, na verdade, que foi uma condenação. Por que foi uma condenação? Porque eles não receberam como salvação. Como Jesus disse aqui para esses fariseus, agora eles perguntaram, agora nós somos cegos? Aí Jesus falou, antes que vocês tivessem ouvido, vocês não eram cegos não, mas vocês ouviram e não creu, agora vocês são cegos. Porque a cegueira é depois que ouve e não aceita. Aí a pessoa se torna cego. E aí nós vamos ler aqui, o evangelho cega. Quando a pessoa não aceita, a pessoa fica cega, ouvindo a mesma mensagem que nós estamos pregando aqui, ó. Se a pessoa não é um eleito, ele fica tão cego que ele não enxerga nada. E outro que é eleito enxerga. Então, vamos aqui. O que ele fez? Sua mensagem cegou seus olhos para a porta. É isso que é hoje. A mensagem cega os seus olhos. E eles têm tanta organização neles, que eles não podem ver a porta, e Cristo é a porta. Isso é correto. Quer dizer, hoje, o que é a porta hoje para entrar? A mensagem. Mas eles lá não enxergaram. O que Billy Graham e Oral Roberts estão fazendo agora? Tentando tirar eles da cachaça, do cigarro e tudo mais, para eles enxergar a porta. Mas Ló procurou a porta? Não, ele procurou desviar. E quando desviou, ficou mais sujo. Aí sujou mais ainda. Aí trouxe uma nação, Moabe, os moabitas. E depois trouxe um falso profeta, Balaão, que veio de Moabe. E quando Israel, que era o povo de Deus, ia passar, mandaram pedir para eles, não ia deixar nada de graça, ia pagar tudo, até o pasto que os animais comessem, ia pagar. Perguntou para eles, não, aqui vocês não podem passar. E era o povo que veio de Ló. Não deixou nem Israel passar na terra deles. Está vendo a situação hoje? Por que está piorando? Porque rejeitou a principal mensagem. É o que eu sempre estou advertindo aqui, e também os irmãos que ouvem através da internet.
Estou advertindo é isso, não adianta você, e não é só lá fora, não adianta você ficar num lugar que prega a mensagem pela metade. Não adianta, você vai para o mesmo caminho. Se Deus é toda a verdade hoje, irmão, e Ele está para sair daqui, como é que você vai ficar ouvindo só a metade? Aí não vai adiantar nada, pois Deus está aqui pela última vez. Não, Deus nunca mais manifesta. Aquela mensagem foi para Abraão, o principal ficou com Abraão, e para destruir Sodoma. Quer dizer, tirou Ló por um pouco de tempo, como esses 3 mensageiros chegaram a colocar as igrejas numa posição boa. Depois as igrejas andaram com o William Branham, os homens de todas essas igrejas andaram com o William Branham, conheceu o William Branham, o próprio Oral Roberts deu um problema, ou quebrou o pé, teve um problema, o William Branham orou por ele, eles tinham amizade. Então o William Branham pregou para todas as igrejas. Está vendo? Quer dizer, por que não entrou na mente deles que havia uma mensagem verdadeira? Como aqui o próprio mensageiro vai falar aqui, nem o próprio Billy Graham sabia que ele era o mensageiro, mas o mensageiro da era revelou que ele era o mensageiro. Billy Graham não sabia, Oral Roberts não sabia, mas tinha o principal que está revelando todas as coisas, e ele é que classificou todos os mensageiros das eras, e também os 3 mensageiros. E vocês notam que esses 2 mensageiros não estão em Apocalipse. Billy Graham e Oral Roberts, eles não encontram no livro de Apocalipse, mas encontra em Sodoma. E o que Jesus falou, assim como foi nos dias de Sodoma, será. Mas aí vem o mensageiro e coloca os 2 na posição que eles têm. Agora, tem 3 mensageiros que estão na Bíblia. Eu não sei se eu lembrei disso aqui, mas não sei se eu vou encontrar. Citei aqui, que eu poderia até mostrar para os irmãos uma coisa aqui, mas acho que não é nessa mensagem, não. Eu ia mostrar para os irmãos os 3 mensageiros, esses 3 mensageiros que está em Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 9, existe o William Branham, ele toma 2 posições na terra. Ele toma uma posição para estar com os 2 mensageiros, Billy Graham e Oral Roberts, ele toma uma posição. E ele ainda toma uma posição das eras da igreja, porque ele é um dos mensageiros das eras. E ele e Lutero e John Wesley, eles estão em Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 9. Por isso que eu peguei a mensagem aqui, mas não é as 10 virgens. Eu creio que é a marca da besta. Lá está falando sobre esses 3 mensageiros: Lutero, John Wesley e William Branham. Lutero veio para tirar a Bíblia da Igreja Católica e pôr na nossa mão. Ele é esse anjo. Deixa eu ler aqui, só ficar falando assim. Deixa eu ler para os irmãos verem uma coisa aqui. Eu não estou com a mensagem, mas eu leio aqui e explico. 14, verso 6, Primeiro, e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno. Aqui está ele. Essa Bíblia estava com o Papa, e Lutero era um sacerdote, e ele foi o único que tirou a Bíblia de lá. Então ele é esse anjo aqui, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Então ele tirou a Bíblia para todo mundo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Esse é Lutero. Agora vem John Wesley. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, Babilônia,
aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Isso é João Wesley. Veja William Branham. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Você viu a terceira mensagem para nos tirar da marca da besta? O que é a marca da besta? Qualquer coisa que contraria a mensagem do dia, qualquer coisa que contraria a Bíblia, é a marca da besta. Mas aqui está a marca de Deus. Aqui é a marca de Deus. Se vocês querem receber. Porque quando nós recebemos a verdade, é a marca de Deus. E só existem dois marcadores, é Deus e o diabo. E como Ezequiel capítulo 9 ali, veio um com tinteiro, um vidro de tinteiro, e aquele era o Espírito Santo, marcando quem? Todos aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que há na terra. Então, o Espírito Santo só marca esses que realmente está mostrando e está vendo o que está acontecendo e está abominando isso, não aceitando, sabe? Então, deixa eu ir mais um pouquinho aqui, tá? Aqui, ó, então ele continua aqui, quer dizer, Cristo é a porta, isso é correto. Eles dizem, bem, eu sou metodista, bem, olha aqui, senhor Graham, eu sou presbiteriano, eu sou luterano. Eles não veem a porta, e a mensagem tem cegado seus olhos. Você não vê o milagre de Deus? Veja o grupo de Ló lá em Sodoma. Agora veja, para este um que ficou para trás, para a igreja eleita, aquele, ele disse, agora olhe, apenas alguns dias antes daquilo, Abraão, o nome de Abrão tinha sido mudado para Abraão. Agora ele nunca disse, Abrão, onde está a tua esposa Sarai? Ele disse, Abraão, onde está a esposa Sara? Como ele sabia aquilo? Ele era um estranho. Como que ele sabia o segredo do coração e sabia que Abraão agora tinha sido mudado o nome? Mas foi ele que mudou o nome dele. Foi ele que mudou o nome. Se a gente entrasse num assunto aqui para os irmãos verem, por que o nome, se vocês, não sei se você já leu aquela mensagem, o profeta do século 20, vocês vão entender que o pai de William Branham era um analfabeto, ele não sabia nada, eu creio que nem sabia escrever. Quando William Branham nasceu, ele chegou lá no cartório e colocou, os Branhams não tinham um H. Os Branhams mesmo não tinham o H para separar um verbo. Ele chegou lá, ele acrescentou um H no nome de Branham, sem saber de nada, mas aquilo era Deus fazendo aquilo. Porque senão Branham ia ficar só com 6 letras. Mas um homem sem saber de nada, mas Deus sabe tudo. Ele chegou lá, acrescentou um H separando um verbo, que é AM, que significa sou eu que falo com vocês. Olha no filme de Moisés, vocês vão ver. M significa eu sou eu que estou falando com vocês. Não era o William Branham que estava falando, é Deus falando. Então,
Aquele H foi para separar esse verbo, para Deus, para provar assim, ó, esse homem é enviado, o nome, como ele falou na mensagem, eu creio que é brecha, parece, brecha não, parado na brecha. Ele perguntou, William Branham, ele tinha vários montes, 7 montes, e tinha 3 que destacava mais, e Deus falou com ele, olha para aqueles montes lá. Ele disse, quantos montes tem? Tem 7. Quais que destaca mais? 3. Deus falou, seu nome está em tudo isso aí. Ainda perguntou para ele, quantas letras tem seu nome? William Marion Branham, 7, 7 e 7. Vocês notaram? É claro que apareceu uma doutrina errada aí, que falando sobre esse negócio aí, colocou uma mudança de nome, que agora o nome de Deus não muda o nome não, só existe um nome verdadeiro, é Jesus. Esse nome é o nome de Deus. Então Deus tem um nome, e esse nome é eterno. Toda a família no céu e na terra toma esse nome. Então o nome de Deus é Jesus. Mas o nome do mensageiro foi mudado exatamente para isso, para acontecer o que aconteceu. Mas apareceu uma doutrina um tempo aí atrás, não sei se você sabia disso, mas apareceu uma doutrina que agora o novo nome de Deus era Branham. Mas isso é mentira. Deus nunca mudou o nome dele. O nome de Deus, desde que manifestou na terra, é Jesus. Amém. Branham é outra coisa, sabe? Porque é claro que muitos aí estavam assinando até fulano de tal Branham, mas nós não podemos assinar nada de Branham, sabe? Porque Jesus tem uma família, e a família de Jesus, o nome é Jesus, sabe? Nós tomamos esse nome, é a senhorita Jesus. Não tem nada a ver, mas tem a ver com as manifestações que esse homem realmente manifestou, e o nome dele foi mudado como Abraão foi mudado, sabe? O nome de Abraão foi mudado de Abrão para Abraão, e ele se tornou pai das nações, tá? Agora, não que o William Branham foi mudado e ele passou a ser pai do mundo, não, pai de nós, não. Deus continua sendo pai. Isso foi só para manifestar, para provar que Deus tinha algo diferente e que o mundo não viu. Mas os eleitos entendeu e segue exatamente o que Deus ensina, sabe? Então, por isso, depois, quando vocês veem aqui, em vários lugares, aqui, também nessa outra mensagem, mas só que eu não vou ler mais aqui. Então, aí ele disse aqui, ó, agora notem, ele está falando com a semente eleita de Abraão, agora ele está falando a Abraão como ele fez, falando a Abraão como ele fez com Abraão, ele tem que fazer com a semente depois dele. Nós vimos tudo perfeitamente até esse tempo. Abraão, a revelação, onde está a tua esposa Sara? Então o que ele está falando assim? Já que Deus apareceu em carne e revelou o segredo do coração de Sara, então Deus também manifestou na terra e revelou o segredo do coração das pessoas. Amém. E é nisso aqui que você conhece que Deus manifestou em William Branham. Manifestou em William Branham. William Branham continua sendo um homem, continuou sendo um homem. Mas o que estava falando através de William Branham era Deus. Por isso que tinha dia que ele estava numa reunião e ele disse, eu agora estou em 2 mundos. Mas como uma pessoa está em 2 mundos? Mas esse em 2 mundos significa que o Deus que estava nele, estava revelando ele algo que tinha acontecido há anos atrás. Então só Deus sabia daquilo.
Então aquilo vinha a ele tão claro que ele podia falar, e via a pessoa perto dele, que a pessoa aqui já estava mais velha, e quando aconteceu aquilo, a pessoa era nova. Por isso que de vez em quando ele ficava assim pensando, olhava aquela pessoa e olhava aqui. Mas só que era Deus revelando, né? A pessoa, quando tinha cometido o erro, às vezes há 20 anos atrás, aqui, com 20 anos depois, a pessoa já estava mais velha. Mas ele olhava a pessoa aqui, eu te vejo há 20 anos atrás fazendo isso, isso, isso. Ora, eu te vejo, quem é que estava falando? Deus falando. Então era Deus na boca de William Branham falando que ele estava vendo uma pessoa há 20 anos atrás fazendo isso, 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 e a pessoa não podia negar, porque a pessoa estava ouvindo e ele tinha feito aquilo. Agora, por que Deus fez isso? Para cumprir aquilo que ele cumpriu em Sodoma. Deus apareceu em carne humana, com os pés cheios de poeira, comeu um bezerro, matou um bezerro, ele comeu carne, ele bebeu leite, ele comeu o bolo que Sara fez, provando que Deus revelaria através de um homem, fazendo a mesma coisa, comendo e bebendo, e ao mesmo tempo era Deus falando através dele. Então essas 3 mensagens terminou tudo na terra. Essas 3 mensagens é que faz tudo acontecer daqui para frente. Vai acabando, 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 não vai melhorar nada, vai piorar. As chuvas, os terremotos, tudo que acontece. Vocês estão vendo que está acontecendo coisa que é estranho? Vai só piorando, vai só piorando. Isso é a abertura do 7º selo. Essa abertura ela não é falando a palavra, a abertura já foi feita, a abertura, abriu o selo, então todas as coisas vão acontecer, todos os terremotos, até a entrada do milênio, isso vai acontecer, uma destruição total, não vai sobrar nada, humanamente falando, não vai sobrar nada, vai destruindo, 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 o mundo vai acabando desse jeito, acabando, como Deus criou o mundo. Deus criou o mundo em 6.000 anos. É claro que não vai gastar esse tempo, estou mostrando para os irmãos. Isso desde 1960 que está acabando, rapidinho, o rapidinho de Deus. E vai piorando, vai piorando, vai piorando. O pecado vai aumentando, vai ficar. Daqui um pouco, se o mundo durar mais, eu não quero ver, e nem vocês. Vai aparecer gente aqui na terra que vai ser tão estranho que é melhor você não estar aqui mais. O diabo vai transformar o rosto das pessoas aqui na terra e fazer coisas pior do que está acontecendo. Então, por isso o profeta diz na mensagem: e não sabeis, é melhor estar em Gósen, aonde há luz, e sair da escuridão, porque na verdade está mais escuro do que você pensa. A era de Laodiceia diante de Deus é uma negridão, sabe? A única luz que ele tem é a mensagem que está aqui, e essa mensagem está nos guiando para um lugar bom, um milênio, uma eternidade, aonde você não precisa de preocupar com nada, tudo lá é perfeito. Então essa mensagem nos levará lá. Por que ela nos levará lá? Porque ela é Deus falando. Então Deus está aqui, eu creio, como eu disse no início aqui, eu creio que os mesmos anjos ainda estão aqui. Quer dizer, os homens foram embora, mas o poder que manifestou naqueles homens que deixaram as mensagens aqui, eu creio que o principal ainda está aqui. Claro. E a mensagem dos dois aí, por eles não aceitar a mensagem principal, veja que eles estão piorando. Por quê? Porque eles ficaram vazios e deixou o diabo andar em lugares áridos
voltou, a casa estava vazia e o diabo trazendo 7, então a coisa vai ficar pior. Se 1 estava ruim e 7, a situação da pessoa é ruim, vai ser pior. Mas graças a Deus nós temos uma mensagem de preenchimento. Deixa eu ler, olha aqui, eu falei que eu ia ler, deixa eu ler. Aqui na mesma mensagem, Torre de Babel. Escute bem aqui, ó. 34. E diz aqui, ó. É 34 da mensagem Torre de Babel. Então eu disse assim: quantos creem que ele é Jeová Jireh? O Senhor que proveu o sacrifício? Ouçam, amigos, muitas vezes o meu ministério na América não tem sido muito eficaz, porque parece que as pessoas estão tão confusas. Um ensina uma coisa, o outro outra, em vez de se assentar e apanhar a Bíblia e ler para si mesmo, e ser convencido pelo Espírito Santo. Agora veja, você não precisa, você foi ensinado para que as pessoas colocassem as mãos sobre você. Isso não tem importância. O meu ministério é para testemunhar a evidência de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Está vendo? Alguns de vocês pensam que era telepatia mental. Vocês escreveram suas cartas hoje e disseram que sim. Mas a mensagem de William Branham é para provar que Jesus ressuscitou entre nós. Está vivo como ele estava na Palestina. E é por isso que foi ele que profetizou, como foi nos dias de Sodoma, será. Quer dizer, eu estarei no final, vivendo em uma pessoa, revelando o segredo do coração. Amém, amém. Deus abençoa a todos, irmãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos terminar. E Deus abençoa também os irmãos através da internet. E que Deus dá força àqueles que não gostam de vir na igreja também. E Deus possa despertar a vida deles, para eles não ser apanhados a qualquer momento, né? Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela mensagem pregada, mais uma vez, Senhor, meu Deus, e nós pedimos a tua presença, Senhor, em nossas vidas, não só aqui na igreja, Senhor, mas nos nossos lares, nas ruas, aonde nós andamos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor esteja presente em nossas vidas, em nossos corações, para não deixar, Senhor Deus, pecar contra ti, Senhor. Meu Deus, ajuda nós, Senhor. Nós vamos voltar para os nossos lares. Que o Senhor nos leve em paz, meu Deus, e dá-nos uma noite abençoada. Que possamos deitar e dormir em paz. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo.